Bianca, seja muito bem-vinda de novo. Eu acho que da outra vez que a gente fez, ainda era no meu perfil pessoal, né? Eu acho que eu não tinha esse aqui ainda. Você lembra se era Acho nesse? que foi no Acho que foi anterior, no eu outro, né? acho. E o pessoal talvez te conheça pelo episódio, né? Do podcast, que acabou virando aquele áudio. Inclusive, é o episódio mais ouvido do podcast até então. Então, muita gente deve te Legal. conhecer pelo áudio, sobre homeschooling. É verdade. Nossa, faz bastante tempo já. Deve fazer um ano, mais ou menos. Ah, deve ter, os meninos estavam muito novinhos, acho que nem tinha o Heitor ainda. O 02 nem tinha nascido ainda. Verdade. Verdade, faz bastante tempo. Legal demais. Então, o que nós vamos falar hoje? Fala para o pessoal, dá uma apresentaçãozinha rapidinha e já fala o que você veio trazer para a gente hoje de legal. Então, hoje, você me convidou para falar sobre pais por protetores, né? Achei um assunto super interessante. Eu acho que é muito atual, porque a gente tem visto muitos pais protetores. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é meio que propício para isso. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também. E trazer um pouco a reflexão, assim, até que ponto, né, a gente está seguindo ali, tipo, aquela época da tecnologia e tudo mais, e não está pensando nas consequências, assim, para o futuro dos seus filhos. Está pensando muito só, tipo, no agora, né, para satisfazer uma vontade sua como pai agora, mas depois, né. Então, acho esse assunto super interessante. E é legal também para a gente também falar com os pais em relação a eles tomarem um pouco de cuidado com as próprias atitudes, né? Porque, assim, tem uns casos muito absurdos, que é igual, por exemplo, hoje eu postei um vídeo mais cedo do menino que, toda vez que ele é contrariado, ele quebra a casa inteira. Talvez não seja a realidade da maioria das pessoas, né? Não, é um caso muito extremo. Mas tem um tipo de conduta que, às vezes, os pais, na boa intenção, tentam fazer e não percebem que estão fazendo um mal para os filhos, né? Então, se você quiser começar, então, para começar o papo, falando assim, quais são os primeiros sintomas que a gente pode perceber, a gente como pai, o que a gente pode olhar e falar assim, cara, será que isso aqui que eu estou fazendo, essa minha conduta, está sendo demais? Será que está sendo bacana? Isso aqui vai fazer bem para o meu filho? Isso aqui vai fazer mal? O que você acha? Então, numa ordem mais ou menos assim, cronológica, se a gente for pensar, né, principalmente se é o primeiro filho, geralmente, né, tipo, nasce o filho, mas também nasce o pai e a mãe, né, nesse momento. Então, muitas vezes você não sabe muito bem como agir. Mas, e aí começa, né, a introdução alimentar, ou até mesmo questão de visitas. Lógico, a partir, assim, até uns 6 meses de idade é comum e até recomendável que você deixe seu filho afastado, né, assim, de muito contato, né, com as pessoas, porque ele ainda não desenvolveu nada, né, de imunidade e tudo mais. Mas a partir disso, você pode ver que um pai começa a ter uns sintomas de super protetor quando evita qualquer tipo de alimento que pode ser alergênico, né? Às vezes o leite, né, que é a lactose, amendoim, esse tipo de coisa, assim, contato com alimentos que podem talvez causar mal, fazer mal, enfim. Ou também é comum, tipo, a pessoa deu uma vez para a criança e a criança teve, sei lá, uma diarreiazinha lá, nossa, é um transtorno terrível, né? Então você Pai, às começa a vezes, ver aí. a mãe começa a chorar no banho, né? Fala, nossa, estou acabando com a vida do meu filho, né? Tem muitas dessas. Exatamente, às vezes é importante, lógico, aquela criança nunca ingeriu, sei lá, um amendoim. Pode ser que dê alguma coisinha na primeira vez, mas aí é comum isso. Você vai entrando em contato. Lógico, tem gente que realmente é alérgico, muito alérgico. Sim, Mas você sim. vai tendo Não, contato aos poucos com as coisas e isso vai se tornando normal, assim, né? O organismo não acostuma. e o mecanismo de alergia é legal você citar isso, porque não existe outra forma de você saber a que você é alérgico, a não ser sendo exposto àquela coisa, né? É impossível, assim,
Imagina se todas as coisas do mundo que podem causar alergia, você evitar de dar para o seu filho. Vai ser, Exatamente. vai ser muito pior do que talvez ele ter uma crisezinha alérgica ali em algum momento. Exatamente. Aí, pela mesma lógica, você vai, o pai superprotetor, né, ou a mãe superprotetora, vai querer proteger o filho de qualquer, sei lá, possível micro-organismo do mal. E aí não deixa a criança ir na sujeira, né? Colocar, sei lá, a mão na boca, brincar na areia, enfim, diversas coisas. Isso na época da peste chinesa agora de 2020 para cá, isso piorou um pouco, eu acho, né? O pessoal ficou bem cismado com esse negócio de álcool gel, álcool em gel, álcool em gel, e tem gente que não parou, né? Tem gente que não voltou ao normal, continua nessa linha. De vez em quando eu vejo uns assim, mas você vê em restaurante, por exemplo, você vai chegar na área de pegar comida, antigamente o pessoal nem olhava para o álcool em gel, tá nem aí, só chega, bate a mão assim na roupa e dá uma limpada e pronto. Agora o pessoal faz fila no álcool em gel e fica 2 horas, e passa, e esfrega, e passa nas costas da mão, e fica, não sei o quê. Você vê, dá para notar uma certa mudança de padrão de 2020 para cá, né? E aí isso vai para a criança também, porque, né, se a pessoa acha que aquilo é uma coisa boa de se fazer, ela vai querer fazer para o filho, com certeza. Sim, e aí a gente vai falar um pouquinho das consequências disso. Lógico, parece, nossa, eu tô cuidando do meu filho, né? Ele não vai pegar gripe. Mas o que você acharia de, tipo, por conta desse tipo de comportamento, seu filho não criasse imunidade suficiente para viver, entendeu? Tem coisas que são extremamente importantes ter contato, né? Principalmente com a sujeira, com doenças, né? A melhor forma de proteção é a sujeira, né? É a exposição, igual você falou no começo. Inclusive, eu fiz uns stories uma vez falando do negócio sobre isso, né, das coisas dos meninos aqui em casa, e a doutora Lorena, que acabou de entrar, ela até comentou o story lá, falando que a melhor vitamina que tem é a vitamina S, que é a S de sujeira mesmo, né, que é a coisa que mais vai dar imunidade para o seu filho, não tem outro jeito, não é impossível. Então, lógico, tudo tem um limite, né? Você não vai deixar seu filho brincar no esgoto, por exemplo. Sim. Mas brincar faz parte, né? E entrar em contato com as outras crianças faz parte. E voltando assim para alguns sintomas, né, que os pais superprotetores geralmente têm, você vê lá, leva a criança no parquinho, mas não deixa a criança ir, sei lá, no escorregador mais alto, por exemplo, porque a criança ela vai se machucar, né? Ela pode se machucar, existe essa possibilidade, né? Então, logo a criança só vai brincar naquele balancinho mais alto ali que tem o cinto de segurança e com a mãe empurrando. Né? O cinto de segurança e balança é um negócio bem bizarro. Pois é. E também, por exemplo, na fase escolar também, né, é bem comum, eu já ouvi relatos, né, até acho que nós mesmos temos esse impulso de vez em quando uma lição de casa está um pouco difícil, por exemplo. E aí o pai e a mãe vai lá, tipo, deixa eu fazer pra você, né. Não estimula a criança, porque tá difícil, mas se a criança, ela precisa se desenvolver naquilo, né, como que ela vai aprender se ela não enfrentar aquilo, né. O pai continua fazendo isso. E também, essa fase da lição de casa eu ainda não cheguei, não. Daqui a pouco. É verdade, né? Quantos anos tem o seu mais velho? O mais velho tá com dois e uns quebradinhos. Então tá bom. Ele tá na fase de esfregar a cara no escorregador cheio de areia e tal. Daqui a pouco vai pra lição de casa. Certo. E aí, como eu citei assim no começo, né, da live, né, a gente está muito nessa era da tecnologia, ainda para ajudar, a gente passou por essa peste negra 2.0. E o pessoal está muito ligado com o celular, com câmera, com a Alexa, né? Eu posso nem falar o nome dela aqui. E aí você quer saber o tempo inteiro como que seu filho tá. Então, por exemplo, os pais fazem questão de matricular os filhos numa escolinha que tenham câmeras, por exemplo, para eles poderem ver do trabalho deles, o que está acontecendo com os filhos deles. Já vi relatos, né, de pais ligarem na escola, assim, olha, não é para dar comida do meu filho na cadeirinha, porque senão ele cai, ele escorrega, sei lá.
Então, sério? Chegou nesse ponto, as escolas têm câmera e os pais ficam em casa com o celular vendo a câmera lá na escola. Em casa ou na escola, de vez em quando dá uma olhadinha e liga na escola para encher o saco. Maravilha. E também em casa, né? Tem aquela, como chama? Babá eletrônica, né? Que fica olhando a criança lá no berço, fica olhando a criança brincando no cercadinho ali, né? Que eu já acho uma coisa meio absurda, o cercadinho. Mas é comum. Então, e depois, assim, na pré-adolescência, acho que nem isso, acho que tá até antes, dá o celular pra criança, constantemente querendo saber como que tá, já saiu da escola, como foi o intervalo, e o tempo inteiro, assim, imediato, não consegue ficar sem saber do filho por, sei lá, 2 horas, 3 horas no dia. Tem que saber o tempo inteiro. Isso tudo já são sintomas que dá para ficar, dá para acender uma luz amarela, na sua opinião, assim, já dá para... Se um pai que faz isso, um pai ou uma mãe que faz isso com frequência, já dá para acender uma luz amarela e começar a pensar, caramba, talvez essa não seja a melhor forma, já estamos nesse ponto, se apresentar isso tudo. Eu acho que todos esses sintomas podem ser um alerta vermelho, dependendo da intensidade. Então, por exemplo, eu não permiti já em algumas vezes a minha filha de ir num escorregador muito alto, dependendo da idade que ela estava, né? Mas agora eu deixo. Então, assim, não é uma das coisas que eu citei que vai meio que classificar, tipo assim, nossa, você precisa rever o que você está fazendo. Acho que é realmente a intensidade e o excesso de preocupação que isso reflete, assim, na vida desse pai e dessa mãe. Então, tem um negócio que está muito em desuso hoje em dia, que chama bom senso, né? Sim, bom senso. Equilíbrio. Acho que equilíbrio é uma boa palavra. Pois é, o bom senso. Agora, por exemplo, você falou de celular, eu estava tomando uma água ali, aqui no prédio tem várias janelas, um prédio de frente para o outro, então dá para ver tudo do outro lado. Tinha uma senhora, eu acredito que seja a avó da menina, com a menininha pequenininha assim, ó, enquanto eu estava bebendo água, comendo um negócio ali, ela ficou ali uns 20 minutos com a neta no celular, assim, e olhava e passava. Assim, esse negócio aí vai longe, cara. É bem capaz de ela estar muito preocupada com as bactérias do ambiente e não estar preocupada com o celular na cara da menina, com aquela luz azul ali, agora, essa hora da noite, que já era para a criança estar pensando em dormir, inclusive. Então, talvez a superproteção em relação a umas coisas não seja proporcional a outras coisas que talvez fosse necessário mesmo, né? Eu acho que é falta de consciência, assim, né? Vai muito pelo senso comum ou aquilo que está muito na cara, né? E não consegue pensar até mesmo nos riscos que é consequência daquelas atitudes, né? Igual você estava falando. Então, eu ia até citar uma pesquisa que eu vi recentemente. Foi feita com quase 500 crianças no departamento de psicologia, em alguma das faculdades lá dos Estados Unidos, não lembro agora. E eles fizeram uma pesquisa, sabe aquelas pesquisas que acompanham meio que a criança durante um bom tempo, tipo anos e tal? Uhum. E eles colocaram a mãe, ou o cuidador, enfim, junto com a criança numa salinha controlada, com muitos brinquedos diversos, né, variados. E eles ficaram analisando, né, o quanto que a mãe interferia na brincadeira daquela criança, o quanto que a mãe ou o pai deixava a criança descobrir sozinha como que aquele brinquedo funcionava e tudo mais, ou se tinha algum brinquedo meio perigoso, né, enfim. E aí depois eles voltaram a entrar em contato com esses pais que participaram dessa pesquisa, quando a criança tinha, sei lá, uns 5 anos, mais ou menos, 5 a 10 anos, e eles identificaram que aquelas mães ou pais que eram mais controladores, os filhos acabaram tendo mais consequências no sentido de controle emocional, né? Então, eles tinham pouquíssimo controle emocional, não sabiam lidar, né, com suas próprias emoções, afetou bastante a parte social também, e o desempenho escolar foi uma das coisas que mais foram enfatizadas, assim, como resultado dessa pesquisa, né? Isso, então, as mães sabiam que estavam sendo analisadas, quantas vezes elas iam interferir ou não? É só deixavam ela lá sem ela saber, para ficar uma coisa mais natural?
Não, geralmente eles não falam muitos detalhes, porque objetivo, senão ele né? prejudica o resultado. Prejudica o resultado da pesquisa. Muito Eles falam mais que é interessante. tipo uma pesquisa de desenvolvimento infantil e tudo mais. E Legal, aí, bem legal. então, assim, qual que é a conclusão disso, né? Quanto mais controladores são os pais, mais frágeis são os seus filhos. E às vezes não é, tipo assim, não é algo perceptível, tipo, na próxima semana, na semana seguinte. É algo ali, assim, que vai aparecer tipo, na pré-adolescência, na adolescência, ou quando você é adulto. Você só vai perceber o quanto isso foi prejudicial depois que você precisa enfrentar, de fato, a realidade. Porque pais, protetores, eles geram filhos extremamente frágeis, né? Adultos frágeis, na verdade, né? Seres humanos frágeis. Porque falta o essencial para viver a realidade, que é autonomia. E o pior é que chega depois de 20 anos, você vê que você fez uma merda dessa, não dá mais para corrigir, né? Assim, até, de repente, até dá para fazer alguma coisa, mas imagina, eu tô falando isso porque eu teve um caso, um conhecido meu, que eu fiquei sabendo depois, assim, ele é bem mais novo que eu, mas ele sempre foi tratado muito desse jeito, sabe? A mãe levava comidinha no quarto, a mãe fazia leite para ele, não sei o que, a vida inteira foi isso. Depois, com 25 anos, obviamente teve um monte de problema de relacionamento com a mãe, porque, em geral, foi crescendo, a mãe queria continuar controlando, o filho, uma hora, ele enche o saco daquilo, e uma série de problemas de conflito. E aí, depois de, sei lá, 20 e tantos anos, a mãe precisou falar, realmente, eu acho que eu errei mesmo. Fiz um monte de... arrependo de muita coisa que eu fiz. Só que aí, meio que já foi, né? Não dá para voltar, tipo... Assim, tudo a gente consegue rever e a gente consegue se libertar de algumas coisas. Só que, por exemplo, quando está na vida adulta, não há mais o que os pais possam fazer para reverter essa situação. Na verdade, são os filhos, né, que agora adultos, eles vão ter que procurar ajuda ou procurar mudar alguns tipos de crenças, né, que foram se estabelecendo por conta disso, assim. E enfrentar seus medos. Isso pode ser muito mais difícil. Quanto mais tarde a pessoa for atrás disso, mais difícil, né? E também não tem mais como, porque aí depois que você para de conviver, né, você sai de casa e tal, é muito difícil você relatar uma relação com uma mãe ou um pai que você acha que te prejudicou ao longo da vida toda, né? Então o filho vai acabar tendo algum ressentimento em relação aos pais também. Então, no final das contas, eles acham que estão cuidando do menininho, fazendo bem para ele e tal. A maioria das vezes é bem intencionado, né? Mas chega uma hora que aquilo se inverte, porque o menino vai olhar para aquilo e falar, cara, minha vida é uma merda. Quem eu sou da minha vida? Ninguém. E aí eu vou ter que agora descobrir quem eu sou com 30 anos de idade. Exatamente. Isso me lembra alguns filmes da Disney, não sei, vem algum na sua mente, assim? Que tem exatamente isso. Acompanhado assim. Pouco, não. Talvez eu conheça de nome. Qual que você está falando? Por exemplo, Procurando Nemo. Você já assistiu? Procurando Nemo é legal. Então, acho que fala muito, assim, disso que a gente está falando nessa live. Por quê? Geralmente, né, pais que são superprotetores, eles demonstram alguma fraqueza, né? Eles são assim por fraqueza, por algum ponto fraco neles próprios. Por exemplo, o pai do Nemo, lá, que eu esqueci o nome, Marlin, sei lá. Marlin, O que aconteceu? Ele realmente era bem frouxo, né? Ele teve que virar uma coisa que ele não era para ir atrás do filho, é verdade. Eu não lembrava dessa parte. Mas por que ele era assim? Porque ele teve um trauma que ele não soube lidar da melhor forma possível, né? Teve um ataque lá na casinha dele, na anêmona, sei lá, do mar. E aí a esposa dele morreu, a ninhada inteira morreu, sofreu com isso. Só sobrou o Nemo, né? Que tinha ainda um defeitinho por conta desse ataque. Então, ele era tudo. Aquilo era tudo que o Marlin tinha. Então, é óbvio, né? Assim, até normal você pensar assim, nossa, ele vai proteger muito, né, aquele filho. Só que ele só está protegendo naquele momento. Ele esquece que o Nemo vai crescer.
né? E ele está impedindo que o filho cresça com essas atitudes, né? Porque quer que sobreviva. Lógico, esse senso de cuidado, sobrevivência foi e é muito importante, né, para evolução, né, para a gente continuar a raça humana, isso é muito importante. Sim. Mas tem que ter esse bom senso, ela estava falando, né? E aí, assim... Esse caso do Nemo me lembrou um outro oposto, que é o caso da filha do Jordan Peterson, né? Você sabe a história dela, da Michaela? Sei um pouquinho. Não lembro muito, assim, em relação a essa questão de superproteção. Eu sei que ela tem uma doença. É uma doença autoimune severíssima, desde nova. Ela fazia cirurgia uma atrás da outra e nada dava jeito. E aí tem um último capítulo do primeiro livro, né? Ele fala sobre ela, sobre essa parte do sofrimento com ela. E tem uma frase no livro que eu nunca esqueci disso, porque imagina, você tem uma filha que é meio que quase que uma cadeirante durante a infância toda, tanto que eles compraram uma motinha para ela andava de motinha para lá e para cá, ela não conseguia ir para a escola a pé, porque ela tinha um problema. E tem uma frase nesse capítulo que ele fala para ela, assim, ó, você nunca na sua vida você vai usar esse seu problema como desculpa para ser covarde. E é o oposto do pai do Nemo, né? Exatamente. E isso me marcou demais, porque imagina... usar isso como desculpa para tudo, né? Exato. Imagina você virar para sua filha de, sei lá, 8, 10 anos e falar com ela que ela tem e assim, não é um probleminha, é realmente um negócio. Eles rodaram o mundo inteiro fazendo cirurgia para ver se resolvia e nada dava certo. E de você apontar o dedo na cara do seu filho e falar assim, você nunca vai usar isso como escudo para ser covarde. Deve ser um negócio bem pesado. Assim. Tanto para o pai falar, mesmo sabendo que é o certo, né? Quanto para a filha ouvir e até digerir aquilo tudo para entender e usar aquilo ao favor dela mais para frente. Tem coisa que a gente só entende depois que faz sentido, né? Depois de muitos anos. Você vai ver, nossa, eu sou assim porque graças que meu pai falou isso pra mim. No 12 Regras pra Vida, esse que você tá falando? É o último capítulo, é o capítulo... Deixa as crianças andar de skate, um negócio assim? Não, é o último, ele é... Acaricia um gato quando você encontrar na rua. Entendi. Ele fala de toda essa jornada dela. Bem interessante. Mas isso que você falou é bem comum. Acho que não é vias de regra, assim, a consequência da superproteção, tipo, se rebelar com os pais ou ter algum tipo de ressentimento, né? Às vezes a pessoa cresce e não tem noção de que ela é assim, ou tem certas dificuldades de interação social, ou de coragem mesmo de enfrentar a vida, porque os pais foram assim. Acho que às vezes não tem tanta consciência disso. E assim, qual que é a consequência mais comum? Você tem, assim, mais ou menos uma ideia do que geralmente acontece? Geralmente, tem diversos níveis, né? Por exemplo, vou voltar naqueles sintomas lá que a gente citou, tipo, no começo. Da questão da comida. Você evitar comidas que podem ser alérgicas. Você pode criar um filho que seja muito alérgico, muito pelo contrário, que não possa comer nada, tem diversas intolerâncias alimentares, né? Isso é uma consequência. Outra consequência, quando você não permite, sei lá, que seu filho brinque perigosamente na rua ou no parquinho, você ensina seu filho a nunca enfrentar desafios, a não solucionar problemas, a ser como que eu posso dizer? Tipo um tapado, sabe aquela criança que não sabe fazer nada? Que não, e eu acho não que pode correr 10 passos e cair no chão? E eu acho que mais do que isso, assim, que eu acho que talvez seja pior, você ensina para a criança que algo que é difícil é digno de te assustar muito. Ou seja, quando você vê um negócio difícil, uma vida levada desse jeito. Sim, com certeza. Eu até postei alguns posts que eu estou fazendo essa semana sobre o assunto, né? Uns parquinhos de diversão nos Estados Unidos dos anos 20, você chegou a ver? Eu vi. O parque de diversão parecia umas masmorras de medieval, cara.
uns negócios, criança pendurada na corda, lá no alto, de 5 metros de altura. Não, realmente, aquilo ali talvez seja meio, seja meio demais, né? Mas é só para ter o contraste, assim, de como que mudou o negócio, né? Sim, hoje, eu não sei nem dizer, assim, se realmente as pessoas acham que o mundo está mais perigoso, porque há controvérsias. Talvez hoje a gente só tenha mais acesso à informação. Se eu não me engano, tem até algumas estatísticas de que o mundo é menos perigoso, e tem Ah, menos não, mortes acontecendo, não, né? mas eu acho que não tem, eu acho que não tem alguém que defenda que o mundo está mais perigoso hoje? Será? Sim, porque o que os pais falam, pelo menos no senso comum, quando não deixa a criança brincar na rua com o coleguinha? Que o mundo tá muito perigoso. Mas é que assim, eu acho que no final das contas não está tendo muito coleguinha para brincar, porque antigamente as famílias tinham 2, 3, 4 filhos, né? Hoje em dia você vai juntar, você pega uma rua de bairro aqui no meu bairro, por exemplo, você passa na rua aqui, se tiver um filho por casa, talvez seja muito. E como é que essas crianças vão brincar na rua? Porque elas talvez nem se conheçam, porque os pais também não estão nessa mais de... Antigamente você tinha a cultura de conhecer o vizinho, né, de fazer um churrasco, conhecer, fazer as coisas junto. Hoje em dia não tem isso. E aí, como é que a criança vai brincar na rua, né? Aí eu acho que usa a desculpa que está muito perigoso, mas na verdade é preguiça mesmo do pai, talvez. Ah, Né? é uma bola de neve, assim, de diversas. É consequência de diversas coisas, né? Que a gente podia até fazer outra live para falar sobre isso. Mas eu não sei. Eu acho que tem gente que acredita nisso sim. É, deixa eu É que ver eu aqui acho que mais. é um pouco de ingenuidade também, porque pensa bem, antigamente a gente brincava na rua, talvez a pessoa esteja falando mais de violência, certo? Um perigo Uhum. no sentido de violência. Mas aí, antigamente também não tinha celular e tablet, essas coisas, e a gente não ficava 20 horas por dia com o olho na tela o dia inteiro, ficando meio retardado, igual as crianças de hoje. Então, assim, hoje tem o perigo da tela, mas talvez não tenha o perigo de ir para a rua. Mas aí, qual perigo você vai escolher, né? Porque, assim, é uma questão de escolher o perigo que você prefere, eu imagino. Sim, mas aí, por exemplo, tem a superproteção. Ela se desloca, sabe? Às vezes você não tem mais nem a necessidade de um excesso de cuidado porque a criança está brincando na rua ou foi na padaria, sei lá, assim, está antenado nisso. Tem pais que são super protetores com a tecnologia, né? Então a criança ou o pré-adolescente está lá, tipo, nossa, com quem você está conversando? Deixa eu ver. Não vai sair não vai no cinema com seus amigos, sabe? É super protetor também nesse sentido. E tem outra Uhum. consequência que eu acabei não citando, mas lógico, não dá para generalizar, mas é muito provável que se o pai ou a mãe é controladora, ou os pais são controladores, é muito provável que crie filhos mentirosos. Você já viu essa teoria? Já, e eu acho que faz todo sentido, né? Você já chegou a ver isso na prática, assim, porque eu só tinha lido sobre. Sim, por quê? É, a criança não pode fazer nada, né? E tem uma questão que é natural, é instinto da criança querer descobrir certas coisas, porque ela precisa ter contato com essas coisas para poder amadurecer, poder crescer. Então, ela vai obedecer a esse instinto ou ela vai obedecer ao pai e à mãe, Em geral, ela vai preferir obedecer o instinto, talvez. que é mentindo. Então, aí ela vai testando coisas pequenas. E aí o pai e a mãe não descobriu. Bianca, Por exemplo, se eu... tá, tá dando uma falhada no. Caiu aí, tá? Repete de novo o que você falou as últimas duas frases. Tá falhando ainda? Não, é que eu acho que é a internet, não é o áudio, não. É porque ficou uma bolinha rodando aqui, acho que você deu uma caída e voltou. Tá. Então, eu vou voltar. Então, por Hum? exemplo, eu falei do instinto, deu pra ouvir, né? Do instinto ou ouvir o que o pai e a mãe tá Sim, falando, sim, do instinto, né? obedecer o pai ou obedecer o instinto. Sim. É, então, ele vai dar um jeito de agradar os dois, que é mentir. Com coisas pequenas. Então, por exemplo, se a criança
ela precisa muito fazer aquilo, tipo, pendurar de ponta cabeça na árvore do quintal lá. Ela vai fazer aquilo. Se a mãe e o pai vê, o que acontece com ela? Ela leva um xingo, às vezes apanha, sei lá, fica de castigo. Então, ela vai fazer escondido. Quando o pai e a mãe estão trabalhando, por exemplo. E aí, o que ela vai entender com isso? Ah, se eu fizer escondido, nada acontece comigo, então tá ótimo, vou continuar fazendo isso. O melhor dos então, mundos, é isso. Sim. Então é isso que a criança vai aprender. E aí isso vai levar pro resto da vida. Já vi relatos de pessoas falarem, depois na vida adulta, por exemplo, enfrentou um divórcio e não conta pra mãe, por exemplo. Eu já falo assim, nossa, não tem nada a ver, por que eu não vou contar pra minha mãe? Porque ela tem essa mesma memória, ela aprendeu isso, assim, que não pode contar coisas importantes pra mãe. Porque senão ela vai, enfim, vai desagradar a mãe. Sim. Sim, então isso se reflete pro resto da vida, sabe? Tem certas coisas que se refletem pro resto da vida. Então, como que previne isso? Sendo que os pais precisam, de certa forma, cuidar das crianças, né? Dos filhos. Acho que até no livro do próprio Jordan Peterson, Os 12 Regras Sólidas, ele fala que você não vai simplesmente deixar a criança correr no meio de um estacionamento movimentado, porque é um risco iminente, né? Você vai segurar aquela criança, você vai explicar. Então, a maneira ideal é você estabelecer uma relação de confiança com seus filhos. Eles entenderem que o que você instrui para eles, os valores que você passa para eles, são importantes. Eles precisam entender isso. Porque assim, se eles entenderem, eles aprenderem com amor, né, e não com medo, eles vão levar esses valores para o resto da vida. Os pais estando perto ou não. Então, você não vai precisar se preocupar se o seu filho vai aceitar doce de estranho na rua. Porque você já instruiu eles acreditam, confiam em você, que isso é o melhor. Eles não vão simplesmente sair com os coleguinhas e fazer coisas erradas. Sei lá, experimentar drogas ou fazer um monte de coisa. Porque eles entendem as consequências daquilo e confiam em você, que vocês estão certos, né? Então, eu acho que essa é a melhor... A Montessori fala que a criança só obedece quem ela admira. Exatamente. A criança pode até, na verdade, obedecer por medo, mas existem consequências mais negativas do que positivas, assim, a longo prazo, né, desse medo. Porque ela não vai entender, não vai interiorizar aquilo como um valor, né? O valor que você quer passar, você está perdendo, na verdade, né? Você está simplesmente focando naquela ação presente, assim, imediata, né? Sim. Não, essa parte de obediência é muito legal e eu andei estudando isso um pouco, porque no final das contas, se a gente precisar ficar andando atrás do menino o tempo todo para que ele faça as coisas do jeito que a gente quer, acabou a nossa vida, né? Principalmente se a gente tem mais de um filho. Porque aí, se você tem dois, está um de um lado, outro do outro, você vai andar atrás de quem? E o que você não andar, vai fazer um monte de porcaria, e aí você tem que ficar correndo atrás de um, não tem como fazer isso. Então, a obediência precisa acontecer. E aí tem uma série é como se fosse uma pirâmidezinha mesmo, né? Tem a base, não sei o quê, para chegar na obediência lá em cima. Eu acho muito interessante essa parte. Sim, essa coisa realmente. Dos valores que você falou, realmente, elas estão ali na base mesmo da pirâmide. Sim. O pessoal, os superprotetores, eles pulam, né? Eles acham que as crianças vão aprender os valores assim, como num passe de mágicas, mas na verdade você está fazendo tudo pelo seu filho. Ele não vai trazer isso para a consciência sozinho se você não construir uma relação de confiança com ele. Sim. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci enquanto você estava falando. Te interrompi? Enfim. Não. É que eu acabei pensando várias coisas ao mesmo tempo enquanto estava falando, e aí eu esqueci que eu ia falar. Se você quiser falar um pouco sobre o que o Ian falou aí, ele falando que acredito que ter o segundo filho torna os pais menos protetores a partir do segundo, né? Tipo, o primeiro acaba virando uma espécie de laboratório para que vai dar certo ou não, e o segundo para frente já começa a ficar melhor. Eu sei porque eu sou mais velho, então eu passei eu fui o laboratório, assim, para várias coisas. Sim. Eu também fui.
E obrigado pela colocação, porque me fez lembrar do que eu ia falar. Então, igual, hoje em dia, acho que a média de filhos está entre 1,7, né? Ou seja, a maioria não chega a ter 2, é 1, né? Então, assim, realmente, por isso que eles são mais super protetores, porque eles não passaram por esse teste, ficam só nesse 1, e eles acabam, igual você falou, se sobrecarregando. Então, passa essa impressão de que a maternidade, a paternidade é um fardo muito difícil de carregar. Que você precisa estar antenado 100% do seu dia, preocupadíssimo com cada passo que seu filho vai dar. Então, isso gera uma impressão muito diferente. Na verdade, a maternidade e a paternidade tem muita responsabilidade, sim, mas ela pode ser leve, né? E sim, E essa leveza, ela passa por ir dando autonomia para os filhos conforme eles vão crescendo, né? Porque aí vai ficando mais leve para a gente também. Sim, com certeza. É tudo um processo, né? Confia no processo. Confia nessa questão da base, de dar valor, de construir uma relação legal com seus filhos, de confiança. E as coisas vão acontecendo, né? Eu tive uma professora, assim, que em tudo, não só na paternidade, a gente tem que confiar no processo. Até no processo de psicoterapia, né? Durante o estágio. Às vezes a gente simplesmente dava autonomia para os pacientes, né? E a gente fala assim, mas eu não sei onde que vai dar. E aí ela fala assim, confia no processo. E aí lá no final, tipo, tudo fazia sentido, entendeu? Porque você confia e você dá autonomia. Acho que a autonomia é meio que a base para muita coisa, para quase tudo, né? Sim. E Porque, imagina bem, imagina a minha avó, por exemplo, teve 7 filhos. Imagina o que seria a vida de uma senhora com 7 filhos se ela tivesse que ficar olhando cada passo de um por um dentro de casa e tal. E a minha avó, assim, ela não era, ela ficava em casa, mas ela trabalhava em casa, ela era costureira, ela costurava o dia inteiro, entrava para dentro do ateliêzinho dela lá e costurava. Então, assim, mesmo estando em casa, ainda não tinha tempo para ficar, assim, só as coisas de casa já é coisa pra caramba, né? Já é uma infinidade de coisa para fazer. Mas, além disso, ela ainda trabalhava. Então, 7 filhos, cara, não tinha como. Os meninos vai comer terra, vai comer cocô, vai fazer isso aí mesmo. E aí depois a gente vê o que dá. Naturalmente, a tendência é que dê bom, porque o contato com o mundo geralmente melhora as crianças, não o contrário, né? Só que o pessoal parece que esqueceu isso daí. Exatamente. E por isso que é tão comum. Você deve ouvir falar, tipo assim, nossa, 7 filhos, não sei como que aguenta. Nossa, imagina se eu tivesse mais um, Deus me livre, um tá bom. É exatamente o oposto. É esse tipo de frase, acho que é o maior sintoma de que um pai ou uma mãe ele se sobrecarrega de preocupação e acaba sendo super protetor. Porque realmente não está aberto para deixar que o filho aprenda com o mundo também, sabe? Que ele demonstre na prática aquilo que aprendeu com você, né? Que você quer fazer tudo pro seu filho pro resto da vida, e aí de repente, não pro resto da vida, mas assim, aí de repente você exige do seu filho que tipo, vira chavinho, pronto. Nossa, como assim não arranja um emprego? Como assim você não sai do seu quarto? Né? Como assim você não conversa com as pessoas? Aí de repente assim você quer que não passe demais. Como assim você não sabe cozinhar? Como assim você não para em trabalho nenhum? Como assim você... É desse jeito? E aí, deixa eu te perguntar uma curiosidade que veio aqui agora, nem estava aqui no roteiro, mas você acha que existe uma coisa tênue assim, entre ser superprotetor e alguma patologia, tipo um narcisismo? Porque, assim, uma pessoa que é muito narcisista, que tem essa coisa assim de quase que levar o filho talvez como um troféu, sabe, uma coisa assim, e ela vai querer botar o menino debaixo da asa e ficar ali daquele jeito, talvez ela nem queira, nem tenha tanto medo, assim, mas pro prazer dele, pro prazer dela, né, como pai, como mãe, deixar o filho ali para que ele seja, sei lá, um bibelozinho, alguma coisa. Existe essa relação ou eu estou viajando? Eu acho que pode existir, sim, uma relação. Inclusive, eu até dei uma pesquisada rápida aqui, tem bastante artigos, assim, tentando falar sobre um e o outro. Porque, assim,
o narcisista, ele não está muito preocupado com o futuro, geralmente, né? Ele quer se mostrar agora, né? E aí quer criar muito aquele filho perfeito para todo mundo ver, ou mostrar o quão, nossa, eu sou a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, olha como eu sou excelente, cuido super bem dos meus filhos, né? Não deixo nenhuma bactéria, sabe? Tem algumas coisas assim nesse sentido. E sabe aquelas crianças, tipo, super arrogantes, que se acham melhor que todo mundo? Geralmente é porque houve muito isso do pai e da mãe, né? Exalta muito a criança. Então, assim, por mais que o pai super protetor e narcisista acabe acabando com a autoestima da criança, ela tende a refletir isso diferente, assim, na realidade, né? Se achando ou fazendo a mesma coisa. Querendo parecer muita coisa aquilo que não é. E que a arrogância dela acaba virando uma espécie de defesa dela contra o mundo, talvez. Sim, para não mostrar o quanto ela é frágil, né? Uhum. Mas eu acho que teria que pesquisar um pouquinho mais, mas eu acho que tem tudo a ver, assim, não sempre. Eu acho que o grande problema desse caso é que a pessoa nunca vai procurar ajuda, né? Ela nunca vai olhar para si, a mãe, o pai, no caso, olhar para si e falar assim, cara, eu acho que eu estou fazendo uma besteira grande, vou tentar melhorar. Isso não vai acontecer com o narcisista, né? Não, dificilmente. E aí, quando tiver os sintomas, né, lá no adolescente, ou até mesmo no filho birrento, enfim, vai culpar outras coisas, né? Porque tudo é multifatorial, não é mesmo? Então, vai culpar, tipo, a companhia, né, o amiguinho da internet, enfim, um monte de coisa. A escola. Mas nunca vai... a escola, Enfim. E aí, será que temos perguntas? Mais alguma coisa? Aqui no chat eu tô de olho aqui, não apareceu mais nada, não. Ok. Aqui a parte... O último tópico aqui que você tinha colocado seria uma questão de o que seria o adequado, né? Acho que você quer acrescentar mais alguma coisa em algum ponto desse? Eu acho que eu falei um pouco da parte de construir uma relação, né, com essa criança. Igual meio que falei já no começo também, né, que tudo tem um limite. Lógico que você precisa cuidar, proteger sua prole, né, afinal, ela precisa sobreviver, né, mas sobreviver não simplesmente... Mas assim, igual você fez, você não vai deixar a criança, tipo, andar sozinha no meio de um shopping lotado. Você vai falar, segurar a mão dela e falar assim, olha, fica perto de mim, né? Porque realmente é muito perigoso. Ela precisa entender. Mas o ideal é que você já venha construindo, né, isso com a sua criança, para ela entender o porquê de você estar fazendo isso, né? E o ideal é que as crianças não acreditem, né, não criem essa crença de que o mundo longe dos pais é um lugar extremamente perigoso, né? Então, isso se chama autonomia também, né? Então, sempre quando os pais não sabem ou quando os pais não estão, tipo, acende aquele alerta de perigo, perigo, perigo. Então, isso não... Uma insegurança constante, né? Isso. Então, é importante pesar, sim. E acho que a base é isso, assim, você deixar a criança viver da autonomia e você ensinar os valores suficientes para ela ser o que precisa longe de você. Afinal, a gente nunca vai estar sempre por perto. No momento, a gente vai faltar. Né? O ideal é que a gente esteja cada vez menos por perto, né, na verdade, inclusive. Exatamente. Eu tenho uma técnica aqui, a Perla fica puta comigo e outras pessoas que às vezes veem, eu tenho uma técnica para meio que desensibilizar os meninos em relação a ser um bibelozinho, sabe? Porque, no final das contas, eu lembro quando, assim que eu tive filho, eu vi alguém comentando de uma entrevista do Chris Rock, eu acho, um comediante, que ele foi levar um menino, foi conhecer a escola, né, que ele ia matricular a filha dele. Aí na escola eles estavam lá, não, aqui a gente não permite bullying, a gente não permite não sei o quê, as crianças não podem fazer isso, não tem nada perigoso, não tem isso aí. Aí ele olhou e falou assim, mas então eu não vou deixar meu filho aqui, porque isso aqui não é o mundo real, isso aqui é uma bolha muito esquisita. Então, no final das contas, né,
o menino ele não vai conseguir viver para sempre num ambiente asséptico que o pai vai criar. Então, o que eu faço de vez em quando aqui em casa? Eu dou uma sacaneada nos meninos. E eu recomendo que todo pai faça esse tipo de coisa. Esses dias até o nego estava bravo comigo, porque acho que foi ontem, eu estava passeando com o Heitor, que é o mais novinho, e ele está coçando o dentinho, então ele está com a boca mastigando assim, eu estava chamando ele de boca de velho, que estava parecendo aqueles velhos que fica mordendo a dentadura, sabe? E assim, esse tipo de coisa, cara, aí a pessoa fala assim, nossa, mas vai traumatizar. O Rafael, por exemplo, que é o mais velho, ele tem uma musiquinha que a gente canta pro Heitor, que é o Heitor rima com cocô. E ele fica cantando, o Heitor rima com cocô. Ele fica repetindo isso. E ele morre de rir, a gente ri junto. Mas por quê? É porque se o menino perder para uma musiquinha, para um apelidinho, para um negocinho idiota desse, o que vai ser quando esse menino sair da porta para fora? Sabe? Qualquer coisinha vai traumatizar ele. E assim, eu acho que é importante ter essa desensibilização, assim, não precisa ser exatamente com apelido e tal, isso é um jeito meu, assim, meu charminho, né, de botar apelido nos meninos, depreciativo. Mas não precisa ser isso, pode ser alguma outra coisa que seja mais, né, do estilo do pai, da mãe, mas que para a criança não criar um negócio de que ela é de cristal, sabe? Porque no fim das contas vai ser muito ruim para ela, muito mesmo. Não, é legal esse exemplo que você deu aí. A gente aqui em casa faz isso também. Mas meu marido, né? Ele adora dar uma zoadinha com as meninas, elas ficam bravinhas. Mas É, é importante isso que você falou, porque, no final das contas, eles precisam saber lidar com frustração. Eles precisam. Ah, uma coisa que eu lembrei também. Por exemplo, eu estava ensinando minha filha a jogar xadrez, né? E ela sempre reclama comigo que eu não deixo ela ganhar, né? Aí eu falo pra ela assim, mas se eu deixar você ganhar, como é que você vai ficar melhor, né? Lógico, eu pego leve um pouco com ela, dependendo. Agora eu não preciso mais, porque ela já tá mais ou menos boa. Mas no começo a gente vai, assim, até ela aprender todas as técnicas, né? Mas eu não gosto de deixar ninguém, tipo, ganhar, assim, tipo, de mão beijada. Porque as pessoas precisam aprender que se tá difícil, você precisa se esforçar um pouquinho mais para melhorar, né? Chegar no nível de, tipo, competir realmente com as pessoas, porque existe competição no mundo real. E também para você aprender a perder. É muito importante aprender a perder, porque claro. a nossa vida é assim. Ela oscila o tempo inteiro entre vitórias e derrotas, vitórias e derrotas. E às vezes elas andam juntinhas, né? Quando você é vitorioso numa coisa, você está perdendo outra coisa, né? Então isso é comum. Porque senão a criança vai chegar depois e fazer igual o Felipe Neto, que começou a roubar no xadrez online. Você ficou sabendo dessa história? Não fiquei. Não, foi um negócio muito ridículo, cara. Ele começou a usar uns robôs, assim, que é proibido, né, pelos torneios e tal. Depois você dá um Google nisso aí, vai uma coisa muito patética, assim, um caboclo que é um mega empresário, tem milhões e milhões e milhões de dólares, sei lá, e fica roubando no xadrez online. Isso é um sintoma muito claro de que ele não está acostumado a perder, se ele tiver um recurso para passar a perna em alguém, ele vai usar, né? Sim, sim, com certeza. Provavelmente foi uma criança muito mimada, muito provavelmente. Acho que essas coisas são importantes, né? Quando você dá mais autonomia e liberdade para os seus filhos, você ajuda com que ele amadureça em todos os sentidos, igual imunidade que a gente estava falando. Eu lembrei de uma outra pesquisa que é interessante. Não sei onde que eu vi, não é pesquisa não, alguém citou, estava falando sobre desenvolvimento também, de que estava observando no pátio da escola as criancinhas, acho que era tipo creche, tipo entre uns 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. A criança, sei lá, estava brincando no pátio com os coleguinhas e aí ela cai no chão. E aí eles observaram que as crianças, muitas crianças, caíam no chão e continuavam caídas lá. Elas não sabiam se levantar, né? Por quê? Porque sempre tem aquele pai, a mãe que tá o tempo inteiro com o binóculo, assim, que não pode ver uma tropeçadinha que já pegou. Levantou a criança. Opa, não foi nada, não foi nada. O que você está ensinando a criança? Na verdade, você está ensinando que ela não sabe se levantar sozinha. Ela sempre é dependente de você as pernas da sua criança. Porque ela nem, isso é nem muito... ela nem precisa aprender, né? Porque assim que ela cair, vai ter alguém para levantar. Exatamente. Acho que
as crianças precisam experienciar a frustração, o incômodo, porque é isso que faz a gente sair de um lugar que está desagradável e aprender algo novo, e aprender até mesmo valores e coisas importantes na vida. Sim. Você falou de questão até de evitar sofrimento e gratificação, até. Eu lembrei daquele experimento do marshmallow, né? Da criança que está acostumada a adiar a satisfação. Esse experimento, eles fizeram há muito tempo atrás, acho que anos 70, talvez, 80, deixavam um marshmallow na frente da criança e falavam assim, ó, se você pode comer a hora que você quiser, mas se você demorar X tempo para comer, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, você vai ganhar 2. Você vai ter esse aqui, você vai ganhar mais um. Então, tipo assim, era uma forma da criança ter aquele sofrimento ali de olhar para o negócio e não comer e voluntariamente escolher aquilo para ter uma recompensa maior no futuro. E eles acompanharam essas crianças durante 30 anos, eu acho, tempão. E eles viram que as crianças que tinham mais resistência naturalmente a adiar a gratificação, né, elas se davam melhor profissionalmente depois no futuro. É o tipo de coisa que não está sendo ensinado, né? É uma forma de proteger a criança de frustração também, deixar tudo na mão, estimular que ela tenha tudo na hora que ela quer e tal. Isso acaba virando uma bola de neve gigante também. Sim, com certeza, com certeza. Você cria filhos inseguros, cheios de sentimento de culpa, porque quando você super protege, né, uma criança e ela dá aquele deslize, assim, ela tá sempre com essa pressão, né, de não poder deslizar e fazer o que o instinto manda, né, para ela se desenvolver. Então ela sente culpa. Que geralmente os pais que geralmente são superprotetores costumam ser perfeccionistas também, né? Então a criança também não pode errar. Exatamente. E aí você vê também que as crianças ou adolescentes extremamente irritados, não sabem conversar com ninguém, nunca estão realmente presentes, sabe? Aquele, parece um corpo só assim, tá tipo moscando, ou tá só no celular, assim, aí chega a visita, não sai do quarto. É esse tipo de pessoas que essa sociedade está criando. E aí, você vê aqueles cidadãos, depois de grandes, que são extremamente dependentes de quem depois? Do Estado, né? Ou dos pais, se o pai tiver condição, ou então do Estado, né? Que vai querer coisas grátis pro resto da vida, né? Não, coisas são gatilhos. O Estado tem que me proteger, porque determinado grupo me insulta, né? Ou isso é microagressão. Não pode ser discurso de ódio. Discurso eu sou intocável. Eu preciso de um espaço seguro. Eu preciso que o Estado garanta esse espaço para mim. Né? Então... Esses dias, sabe o que eu cheguei a ver que um advogado conhecido meu postou nos stories, que agora desagradar a mulher, assim, deixar a mulher chateada, a sua esposa dentro de casa, se ela ficar chateada, é violência doméstica. Então você não pode desagradar a sua esposa nunca mais, em momento nenhum. Se ela ficar chateada, ela pode passar o telefone e ligar para o disque denúncia. Não deveria legislar em cima de coisas extremamente subjetivas, né? Seria o ideal. Mas a gente coloca para legislar pessoas extremamente mimadas, que passaram por tudo isso. Exato. E é um pessoal que sabe dar exatamente o que os mimados querem, né? Pois é. E aí vira essa bola de neve. E vai ficando cada vez pior. E aí acho que é assunto até para uma outra live. Pois é por isso que eu quis usar o nome desse perfil de pai old school. Né? É que no final das contas, tudo que precisa ser aprendido sobre criação de filho e tal, já está descrito em algum lugar, talvez há 2, 3 mil anos atrás, né? Tem um monte de coisa que já está descrito há milênios, e o pessoal não procura. E aí o pessoal acha que é muito difícil, só que já está descrito, basicamente, como é que precisa ser feito. E assim, na dúvida, eu acho que essa é a grande lição, assim, que para mim sempre foi como pai, na dúvida, tenta ir para o lado mais natural possível, porque o natural, ele dificilmente erra.
Ele pode precisar de ajuste ao longo do tempo, ele pode não ser o ideal, mas ele é um ponto, uma espécie de ponto de referência que é muito confiável, né? O que é natural. Você falou a questão da alimentação, não vou dar tal coisa, porque senão a alergia. Mas será que é tão ruim assim a criança ter, sei lá, uma primeira crise alérgica com 2 anos, e aí você descobrir aquela informação ali naquele momento, para que daqui a, sei lá, o resto da vida dela, ela saiba essa informação e ela possa usar isso para nunca mais ter aquilo, de uma forma mais severa, talvez. Então, assim, você usa o natural para aprender alguma coisa e a partir daquilo ali você vai ajustando, mas não adianta ficar tentando botar muita parafernália em cima do negócio, porque chega num ponto que fica impossível de conduzir uma criança desse jeito. Sim, com certeza. E eu acho que a nossa, não sei, assim, a minha geração já estava começando a ficar um pouco complicada, né? Eu sou de 96, mas ainda assim, eu brincava na rua, eu não tinha celular, sei lá, até minha adolescência, então eu ia sozinha para a escola, enfim, tive certa liberdade ainda. Eu vi esse dado outro dia, eu acho que nos Estados Unidos tem esse dado, ouvi isso num podcast, acho que tipo 90% das crianças hoje em dia não vão para a escola a pé. Na minha época, a avenida que ia para a escola ficava entupida de gente, tudo de uniforme, assim, ó, as criançadas tudo de manhã, assim, indo lotado. Ninguém na minha época, praticamente ninguém. Era um ou outro que o pai era super milionário, assim, que tinha tempo para levar para a escola. No resto, tudo eu ia de bicicleta, ou então ia a pé mesmo, ia conversando, encontrava no caminho, ia batendo papo, já ia falando de alguma coisa que, sei lá, tinha uma tarefa para fazer, eu não fiz. Chegando lá, você me empresta o caderno, alguma coisa. Já ia desse jeito. Hoje em dia, 90% dos meninos vão para a escola, o pai tem que levar de carro, então tem que ir de Uber. Pois é. É um sintoma pesado, né? Pois é. E o que eu tava falando da geração, né? Sim. Beleza, eu sinto algumas consequências já, assim, de ter tido acesso a algumas coisas, algumas facilidades, né? E depois eu tive que, sei lá, correr atrás, né? Mas, hoje, tá 10 vezes pior. E tem gerado uma onda, né? Que tem uma certa relação, sim, eu acredito. Não dá pra dizer com certeza, porque tem diversos fatores. E eles estão entrelaçados. Entre maior índice de depressão, de ansiedade, de suicídio, né? Então tem muita coisa que pode estar relacionada, assim, não simplesmente aos pais super protetores, mas a toda essa geração que está muito focada só na tecnologia, sabe? E não viver a realidade, não encarar a realidade como ela é, que é difícil. Ela é difícil. Mas muitas vezes é isso que você precisava, sabe? Tudo que você precisava. E não querendo ser pessimista, mas dá tempo de mudar, né? Eu acho que isso é um dos principais objetivos dessa live, senão não haveria porquê da gente estar falando sobre isso. Quanto antes, melhor, porque sempre dá tempo dos pais reverem a forma com que estão agindo para com os filhos. Às vezes é difícil identificar isso se ninguém falar, porque as consequências podem vir apenas somente anos e anos depois. Mas é tempo de rever suas crenças. E se isso é muito bloqueado, tipo, emocionalmente, se é uma barreira muito grande, dá para procurar ajuda, né? Hoje em dia a gente tem psicólogos, tem outros tipos de profissionais que os pais podem estar conversando, né? Recebendo orientação de educação mesmo. Então, acho que conhecimento liberta, mas eu dei essa volta porque eu esqueci do que eu ia falar. Eu ia falar que você falou lá sobre natural, né? Que o natural ensina muita coisa pra gente nessa base. Não apenas o natural, mas eu acho que pra gente ir também para os nossos antepassados mesmo, o pessoal o que eles tinham para falar sobre isso antes, né? Porque hoje a gente vê uma tendência, né, em 2023, a falar, tipo, a gente está na modernidade, a gente está em 2023, as coisas são diferentes. Muito evoluída, Você tem que pensar diferente agora. Tipo,
Por quê? Que pensamento arrogante, você falar que todos os outros séculos atrás só falavam abobrinhas e não tem nada de importante para te ensinar, isso é ser um tremendo arrogante, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que ter os nossos pés no chão e entender, sim, que o mundo é diferente, mas também que muitos dos problemas atuais podem ser consequências disso, sabe? E resgatar alguns valores que são importantes, que foram se perdendo, assim, né? E tecnologia é uma coisa nova, mas gente vai continuar sendo gente enquanto for gente, né? Assim, ser humano continua sendo ser humano, funcionando do mesmo jeito, a não ser que a gente vire uma espécie de humanoide robótico, alguma coisa assim, aí beleza, aí vão ser outras regras, outras formas de conduzir. Mas enquanto gente for gente, tem aí uma vasta literatura, uma vasta conduta para ser feita, independente de tecnologia ou não, né? É que esse nome Pai School talvez pareça que eu estou rejeitando tecnologia, não é isso. Mas é que, se a gente não olhar para trás, fica bem difícil da gente entender o que a gente faz com os moleques que estão aqui correndo aqui debaixo da perna da gente. Né? Sim, você perde um pouco a noção do que é realmente ser uma pessoa, né? Vai se criando uma outra coisa, Uma né? outra coisa. Então, outra coisa muito ruim. Sim, sim, com certeza. E eu achei muito interessante, acho que uma das partes mais legais assim, dessa live foi que a gente falou um pouco do Procurando Nemo. E para quem está aqui assistindo, eu super recomendo, né? Resgatar literatura clássica, filmes clássicos, de preferência criados pelo Walt Disney ou dos outros clássicos, né? Porque eu já disse, tá uma porcaria. Ele se revira no túmulo cada filme novo que lança. Mas enfim. Por quê? Eu vou assistir o Nemo esses dias agora. Assim que eu tiver um tempo, eu vou pegar para assistir, porque você falou de coisas que aí você foi falando, eu fui lembrando, mas eu não lembrava mais. Sim, e é interessante a gente ir com esse olhar, né, agora, tipo assim, dessa super proteção. Também tem outros filmes que você pode ver. A Pequena Sereia. Você assistiu Pequena Sereia? Pequena Sereia eu não vi. Não, na minha época não. Ela teve um pai super protetor, né? Que era o Tritão lá, né? Que não deixava, acho que o caranguejo vigiando dela, né? Pra ela não fazer nada errado, pra não ter contato com os humanos, tudo mais. E aí acabou que ele simplesmente entregou ela na mãozinha da bruxa, né? Porque a bruxa mostrou o mundo pra ela. Enfim, tem esse filme que também dá pra rever, que é super interessante. Tem a Rapunzel. A Rapunzel é sensacional, Rapunzel, apesar de... clássico, né? Apesar de não ser exatamente a mãe, né, ser a madrasta, você vê as consequências de que, né, prender ela numa torre pode gerar. Sim, e era por conta Bela Adormecida, né? A Bela Adormecida também. Eles queriam esconder ela da Cafubira lá que a Malévola lançou, né? Verdade. Então, a gente tem diversos filmes e diversos casos na literatura que, se a gente olhar, eles têm coisas importantes para nos ensinar, né? Essas coisas ruins aconteceram no futuro, a pessoa não sabia se proteger, não sabia, enfim, se rebelou. A gente pode fazer diferente, né? Isso eu bastante dos clássicos. Né? Muito legal. É importante mesmo. A molecada hoje está assistindo umas coisas muito esquisitas. Né? A Netflix agora virou um antro de porcaria, né? Eu tô doido para cancelar isso aqui, minha esposa que não deixa. Uma vez eu cancelei sem ela deixar, eu fui lá escondido e cancelei, e foda-se. Aí fiquei uma semana dormindo na sala e ela voltou com a Netflix. Então, não vou fazer isso mais não. Mas eu gostaria muito de cancelar, porque não tem nada que presta ali, nada. Zero. Eles têm colocado muita coisa ruim mesmo, assim. E uma vez eu vi um podcast, né, que é tipo uma manipulação em massa, né? Porque, por exemplo, se você colocar indivíduos para fazer, como que chama? Sessões de grupo, assim, com algumas pessoas. Você acha que você consegue mudar o comportamento daquelas pessoas, fazendo, tipo, uma vez por semana, todos os dias, tipo, terapia de grupo? Você consegue mudar o comportamento das pessoas, a forma com que elas pensam a longo prazo, né? Ou até mesmo curto prazo. Imagina o que é você
você ter essa plataforma aqui, colocando um monte de coisa como se fosse normal, agora é assim que funciona e tudo mais. Isso vai mudando a mentalidade das pessoas e isso é de propósito. E pior, né? É uma coisa que vem com entretenimento, né? Então, você não... Porque o grupo de terapia, talvez a pessoa ainda fique meio receosa de chegar e se abrir e tal. O entretenimento, a pessoa está ali, né? Totalmente aberta para receber aquilo. Exatamente. E aí você não vai simplesmente, tipo, eu coloquei um filme aqui, sei lá, apareceu um negócio assim que não era tão comum antigamente, agora é comum. Beleza, mas não é um. Todos agora são assim. Todos Exatamente. têm alguma coisa assim nesse sentido. Né? Exatamente. Isso é um perigo real que os pais não costumam estar tão preocupados assim com isso. Verdade, deixa livre, tipo, tá só assistindo ali um desenho. É importante você saber do que fala. Tá preocupado com o amendoim, mas não tá preocupado com a Netflix cheia desse problema. Exatamente. O Ian até porque falou um negócio aí que é muito verdade. Oi, pode falar. Até porque às vezes, eles mesmos já se deixaram levar, né, por isso. Eles já construíram tanta coisa. Porque não percebe, né? Exato. O Ian falou um negócio aí que é realmente, provavelmente eu vou ser preso porque eu chateei minha esposa. Eu espero que não esteja nenhum advogado aqui nessa live mal intencionado. Porque, na verdade, quem me chateou foi ela. Porque ela que ficou brava comigo porque eu cancelei um negócio que é para proteger ela e os meninos. Então, eu que vou procurar uma lei que me defenda. Deve ter alguma, não é possível. Mas você está super protegendo seus filhos, assim. Você precisa conversar. Pois é. Não. Eu acho que se realmente não tem nada de bom, não tem acrescentado nada de bom, acho que vale a pena realmente cancelar. Então é isso, né? Eu acho que tem muito, muito ouro aqui nessa live. Muita coisa legal. Já tomamos muito seu tempo, Bianca. Muito, muito obrigado mesmo por ter topado vir de novo. Vamos ver se a gente faz mais assuntos, porque tem muita coisa legal para a gente explorar nisso daí. De repente a gente faz até a gente separa depois aqui, falando bastidores ao vivo aqui, né? De repente a gente separa alguns assuntos e faz tipo uma espécie de minissérie de lives, tipo 4, 5 assuntos. Legal. Uma por semana, num dia fixo, assim, e vai falando daquele assunto relacionado à psicologia e à paternidade, maternidade. É bom que eu convido ao vivo, porque aí não tem chance de negar ao vivo, né? Eu vou ver te aviso, cadê? Vou ver aqui, aí vai lá e me bloqueia, né? Vamos combinar assim, eu acho super legal. Live, ela desperta, falando de mim, assim, desperta pra gente compartilhar realmente aquilo que a gente acredita, né? Por mais que muita gente não concorde. Eu não defendo, né, as coisas que eu posto ou que eu falo para tentar convencer ninguém, mas é principalmente, acho que eu vi uma frase essa semana que é principalmente para mostrar para as pessoas que tem um outro lado e que elas não estão sozinhas. Então, acho que é importante a gente continuar fazendo essas lives, mostrando aquilo que a gente acredita e mostrando esse outro lado que tem se perdido, assim, né? Dessa paternidade, maternidade old school. Pois é. Cada coisa que eu vejo, eu fico às vezes até meio chateado, assim, porque eu fico imaginando, daqui a pouco os meninos, né, se for entrar na escola mesmo, vai lidar com um monte de pai muito maluco, muito maluco. E aí eu não sei nem como é que eu vou saber lidar com isso. É um problema que eu fico às vezes maquinando, assim, cara, tiver que lidar com um pai que faz isso e vai querer às vezes trazer isso, né? Às vezes o Rafa vai para casa de um amigo e aí lá faz esse tipo de coisa, assim. Eu já estou me estressando com antecedência com isso. Então, ó, alerta vermelho, a bandeirinha vermelha levantando aqui, red flag, né? Então você precisa focar mais na base, né? Se você tiver uma base bem construída, um relacionamento bem construído com seus filhos, a gente não precisa se preocupar tanto com essas coisas. Lógico, tem um limite, né? Que é importante a gente preservar, mas a base é mais importante. Sim, basicamente essa é a minha preocupação o tempo todo. Vamos ver. De repente até dá certo.
Eu muito feliz, assim, de ver o seu tipo de conteúdo, pais realmente preocupados, né, com a educação dos seus filhos a longo prazo. Então, queria dizer para você que você está de parabéns. Obrigado, obrigado. Não, e desde a época lá do que a gente que fez a outra live, também assim, tem uma admiração muito grande por vocês e sua família, que as suas meninas são muito bonitinhas, cara. E ver as meninas plantadas lá nos pés de não sei o que, ela tem umas frutas grandes lá que eu nem conheço. A ver as meninas plantando lá no alto do galho, lá, assim, caramba, isso é legal para fazer mesmo. Sim, sim. Não sei você, mas eu, quando era criança, eu caía da árvore, subia lá no mais alto, se não me colocasse em risco, não era o suficiente. Eu não era muito de árvore, que eu sempre fui muito gordinho, nunca fui muito de árvore, mas eu era mais de bicicleta e patins. Eu quebrei braço, ombro, quebrei tudo sem imaginar. Eu não parava quieto. Mas é isso aí. Vamos ver se a gente combina depois outros assuntos legais para a gente falar. Eu acho que deve ter bastante gente que está querendo esse tipo de coisa e às vezes não sabe onde procurar, né? Sim, sim, verdade. Eu vi que tem bastante gente que não estava no começo entrando agora. Você vai deixar essa live salva para o pessoal acessar depois? Sim, sim. Eu vou deixar, mas como o Instagram é horrível primeiro para achar as lives, né? Porque ele esconde, você não tem como buscar. Segundo, para assistir, né? Olá. O player dele. Ai. Tudo Olá. Não posso nada. Ah, é? Então tá bom. Tá. Inclusive, tava brincando na rua. Ah, pois é. Então, como o Instagram ele é muito, muito ruim para achar e para assistir o conteúdo, eu vou passar o áudio para o podcast, para o pessoal que gosta, e eu vou botar no YouTube. Aí não sei se você quer botar no seu canal. Ótimo, pode ser. Essa live. Pode ser. Meu canal tá meio paradinho lá, vai ser interessante. Ah, então, é porque a outra eu coloquei no meu, essa aí você coloca no seu e a gente vai fazendo assim. E também meu canal também tem acho que 13 inscritos. Tipo, E aí a gente consegue espalhar isso daí depois, mais pra frente. Fica mais fácil o pessoal achar no YouTube e no podcast. Sim, também acho. Achei uma ótima ideia. Então tá, então. Bianca, de novo, muito, muito obrigado. Vê se a gente marca depois mais coisa. Sim, com certeza. E para o pessoal que está aí online, queria agradecer a presença de vocês, a participação de alguns, né, que deixaram ali algumas questões no chat, me ajudou a lembrar do que eu estava falando. E então, se vocês quiserem mais conteúdo assim, sigam o Rafa aí na rede social dele, siga também. E aqui eu estou postando mais conteúdo de psicologia, né? Não estou focando tanto na parte de desenvolvimento humano, de maternidade, mas aí eu acho que a gente pode começar a fazer isso, né? Tá vendo alguma demanda aí, junto com o Pai Old School. E é isso. Continue acompanhando as cenas do próximo capítulo. É isso aí. Qualquer novidade, nós vamos comunicar pelos posts aí, fica ligado. E é isso. Bianca, obrigado. Boa noite para vocês, para os meninos aí. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus.